Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo, eu sou a Penha e é com muita alegria que eu estou agora gravando o capítulo 15 do livro Boa Nova, Psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. O capítulo vai tratar de um personagem ou uma personagem muito importante para o cristianismo nascente, que é a Joana de Cusa. Cusa porque era o nome do seu consorte. E a Joana, ela teve uma participação muito importante naquela época, porque como ela era uma mulher muito rica e generosa e que logo se sentiu atraída pelo cristianismo e se converteu ao cristianismo, ela se propôs a ajudar financeiramente o movimento. Só que a Joana não era nada feliz no casamento e ela resolveu procurar Jesus para confidenciar com Jesus as suas dificuldades com o Cusa. Ele não compartilhava com ela a crença no cristianismo, ele era adepto de vários deuses. Então a Joana, ela sentia assim que ela não era compreendida. E Jesus, depois de ouvir as suas queixas, ele pondera: Joana, só há um Deus que é nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor de Deus. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Então, aqui o que Jesus está falando? Que muitas vezes as nossas crenças, muitas vezes não vêm lá do íntimo, são hábitos exteriores. E Jesus continua falando e dizendo para a Joana que ela devia procurar entender o Cusa, que ela devia, em nome do Evangelho, procurar amar o Cusa. E que, inclusive, ela não devia esperar do Cusa mais do que ele podia dar. Porque ninguém colhe, olha só, ninguém colhe uvas dos abrolhos. Então, Jesus está falando o quê? Né? Que ela deve continuar investindo no Cusa. Porque, inclusive, mais tarde ele vai dizer que ninguém está ligado a ninguém por acaso. A Joana, depois de ouvir Jesus, ela diz assim: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Então, o que ela está falando aqui? Não seria o caso de eu impor o cristianismo para o Cusa? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? Aí Jesus sorri para ela e respondeu: quanto à imposição de ideias, que era isso que ela estava propondo, né? Impor o cristianismo. Ele continua, acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Olha só, e aqui tem uma coisa muito importante, porque às vezes a gente fica imaginando, né, quando a gente vê tantos desmandos aí no mundo, inclusive na governança da terra, os tiranos e etc., Jesus aqui, se referindo àquela época, ele está falando, Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra. Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? Deus não faz nada disso. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. O Pai, continua, não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus amando o teu companheiro do mundo, quer dizer, amando o Cusa.
como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio e, quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Então, Jesus está falando que a Joana não é que ela vai ser omissa, mas ela vai agir, falar com firmeza, mas doçura ao mesmo tempo, no momento correto. E aí, por fim, Jesus fala para ela, vai e ser fiel. Bom, aí a Joana segue, né? E o texto continua dizendo que a Joana continua com a sua luta e que ela procura esquecer todas as características inferiores do Cusa, que certamente eram inúmeras, para observar somente as boas qualidades que ele tinha. É interessante aqui o texto, porque nenhum de nós só tem defeitos. Todos nós temos algum traço de qualidade. E o Cusa também tinha. Então, a Joana começa então a tentar identificar no Cusa as suas características positivas. Bom, mais tarde, a Joana, que até então não tinha filhos, ela acaba ganhando um filho. E esse filho, segundo o texto, também não foi uma criança fácil. O texto diz assim, ó, Deus lhe enviou um filhinho que veio duplicar os seus trabalhos. Então ela já tinha trabalho com o marido, né, com o consorte, e veio ter também trabalho com o filho. Mas ele diz também assim, ela, porém, sem olvidar, quer dizer, sem esquecer as recomendações de fidelidade que Jesus lhe havia feito, transformava suas dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Bom, o texto continua informando que o casal Cusa passa por dificuldades. O próprio Cusa vai ser perseguido, ele adoece e vem a desencarnar. E a Joana, então, ela vai ter que batalhar pelo pão de cada dia para sustentar o seu filhinho. Quer dizer, ela, de uma situação privilegiada socialmente, ela vai ter que trabalhar para ganhar o pão, né, o alimento, para sustentar ela e o seu filhinho. Mas ela nunca se recusa ao trabalho, até entendendo que se Jesus havia trabalhado, por que ela não podia trabalhar? E ela, então, ela não só se dedica ao filho, como ela se dedica também aos filhos de outras mães. Aqui a gente vê como que a Joana era realmente um espírito já de uma estirpe, né, mais elevada. Uma coisa importante é que a Joana de Cusa, ela acaba, em função da adesão dela aberta ao cristianismo, ela passa a ser perseguida. E ela, inclusive, é uma das pessoas que vai ser mortas no circo. Diz assim, mais tarde, uma galera romana a conduziu em seu bojo, na qualidade de serva humilde. E no ano de 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar a Joana num dos espetáculos sucessivos do circo. Encontrar uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio, ao lado do seu filho, que implora para ela abjurar, porque ela está amarrada lá ao poste do martírio e um soldado romano fala para ela, abjura. Inclusive ele a provoca dizendo, ele fala assim para ela, que o seu mestre, quer dizer, Jesus, só tinha ensinado ela a morrer. E ela responde para ele, não,
ele me ensinou também a te amar. Olha só. E o filho dela implora a ela que abjurasse, porque ele não queria morrer. Mas ela manda ele calar, porque ela tinha consciência da importância daquele momento. E ela não abjura. E ela, inclusive, a Joana, ela diz assim, ela ouve aqueles gritos recordando a existência inteira, o lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, os corações, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria, quer dizer, a mãe de Jesus, também fora mãe, e vendo o seu filho crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Bom, aí o texto segue, né? Ela não abjura, nem diante do pedido do próprio filho, que morre queimado, tanto quanto ela, e diz assim no final, que depois que ela desencarna, e quem é que vem buscá-la? Jesus. E ele diz, Joana, tem bom ânimo, aqui estou. Tá aí. É um texto dramático, né? Esse da Joana de Cusa. Mas ao mesmo tempo muito bonito, né? Então, se gostaram desse vídeo, dê um joinha, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.